Existem, se quiséssemos simplificar, dois grandes grupos de investimento, uma classe acionista e uma classe obrigacionista. A classe acionista pressupõe que, que eu sou detentor de uma empresa, ou pelo menos parte da empresa, ou seja, basicamente as ações e obrigações, como se ouve muito falar, servem para financiar um ativo ou um negócio, uma operação, pronto, e cabe um bocadinho à gestão dessa operação, a quem está a gerir o barco, definir se quer financiar-se mais com capitais próprios ou se quer recorrer mais a passivo. Estas duas grandes componentes de investimento têm características muito distintas, enquanto o passivo é um contrato que é feito com a empresa, onde a empresa irá pagar os juros se tudo correr bem e o capital investido inicialmente. Vemos exemplos de empresas que não estão a correr muito bem, como a chamada Evergrande agora na China, por exemplo, e isso pode acontecer, ou seja, quando eu invisto em obrigações, nada me garante que o capital seja devolvido, ou seja, não é capital garantido, é assim um contrato que deve ser cumprido, e depois o capital próprio, então o acionista, o chamado acionista, vai recebendo dividendos à medida que a empresa vá tendo lucros e vá querendo distribuir, porque a empresa tem duas opções para fazer com os lucros, que é ou reinveste no negócio ou distribui como dividendos, e não há um prazo definido à cabeça, ou seja, aqui é quase como um casamento de longo prazo, em que o divórcio só seria possível vendendo esta participação a outra pessoa, não termina por ela própria. Aliás, nos relatórios dos analistas, muitas vezes está lá sempre como nota, foi assumido que a empresa dura para sempre, não é? Porque ninguém sabe quando é que ela vai terminar, se vai ser adquirida ou não. Por isso aqui, em termos de vantagens e desvantagens de cada uma destas duas classes, a grande vantagem das obrigações é que, no caso de falência, é o primeiro a receber. Ou seja, normalmente no caso de falência é porque a empresa está má, mas a receber alguma coisa, primeiro é o obrigacionista do que o acionista. No entanto, existem uma data de pessoas que têm que ser pagas antes do Estado, os empregados, os fornecedores e só depois os obrigacionistas, mas dentro da estrutura de capital os obrigacionistas são pagos primeiro do que os acionistas, isto é uma vantagem. Outra vantagem é que tem uma maturidade definida, muitas vezes para casar com estes objetivos que as pessoas têm, ou necessidades de liquidez que as pessoas vão ter no futuro, às vezes pode ajudar, porque aí deixa de ter tanto risco, o risco é só o risco da empresa não correr bem e ir à falência, mas deixa de ter o risco de preço, ou seja, na altura que eu preciso do dinheiro, se tudo correr bem, será aquele montante que vou ter. No entanto, existe o chamado risco de crédito, ou seja, nada é garantido. Não é? O governo norte-americano ou o governo alemão são supostamente garantidos, ou mais garantidos. Uma empresa particular não é todo garantido e pode não pagar. Não é? E depois, como o segundo grande ponto fraco não tem chamada upside, ou seja, o que é que isto quer dizer? Como é um contrato feito à cabeça, se a empresa onde eu emprestei dinheiro estava a planear vender 10 maçãs e passou a vender 20, eu não ganho nada mais do que aquilo que estabelecia à partida. Esse ganho vai todo para o acionista, tem o risco maior, não é? Porque, no fundo, fica casado com a empresa, ou seja, se a empresa tiver melhor do que o esperado, é ele que beneficia, se a empresa tiver pior do que o esperado, é ele que é prejudicado. Por isso não existe limite para o retorno é efetivamente infinito. Uma empresa pode-se multiplicar as vezes que quiser para cima. Há a possibilidade de influenciar a gestão, ou seja, aqui, sendo acionista, é como se eu tivesse a minha própria empresa, em vez de ter a empresa toda, tenho uma parte. E aqui depende também da capacidade, do tamanho da empresa e da capacidade financeira do investidor, pode ou não ter possibilidade de influenciar a gestão. Sou o último a receber, como já tinha dito, ou seja, só depois dos obrigacionistas, se houver alguma coisa no fundo do poço, é quando eu posso recebê-la. E por último, normalmente, quando queremos a liquidez, apesar de serem produtos com alguma liquidez e empresas cotadas em bolsa
que tenham vários capitalizações bolsistas largas, têm muita liquidez, mas normalmente o problema é que quando eu quero sair não é a melhor altura, como o Luís tinha mostrado, há ali diversas crises, e a última foi a do Covid, em que o mercado muito rapidamente pode cair 30%, e normalmente é quando as pessoas querem todas vender, não é? E aí é quando as pessoas precisam todas da liquidez e lembraram-se que queriam sair. Por isso, daí a importância de planear muito bem antes, com base no nosso horizonte temporal, e depois ficar quieto, porque é como, por exemplo, a nossa casa, não é? Se chegar a liquidez do mercado é boa e má, não é? Se chegar alguém e disser, olha, dou-lhe 10 mil euros pela sua casa, nós, se calhar, a maior probabilidade será não vendermos, não é? É a mesma coisa com uma ação. Se me derem um valor irrisório para aquilo que eu acho que vale, eu tenho a opção de não vender, não é? E a liquidez do mercado, apesar disto transacionar todos os dias, eu não tenho que comprar e vender todos os dias. Isso é, aliás, os melhores investidores são aqueles que ficam quietos, os grandes investidores, os Warren Buffett desta vida, a maior parte do seu investimento é até chamado boring, na perspectiva de estarem quietos com os mesmos títulos, porque acreditam neles durante muitos anos. Isso, trazendo aqui um bocadinho as rentabilidades, até para termos uma noção do que é que cada uma destas classes de ativos pode trazer. Trazemos aqui a rentabilidade do S&P 500. O S&P 500 é um dos maiores índices acionistas mundiais, é só de empresas domiciliadas nos Estados Unidos, mas atualmente mais de um terço das vendas é para fora dos Estados Unidos. E é um índice já com muita história e muito traquejo, e essas empresas são as Apples, as Amazonas desta vida, que estão presentes em todo o mundo. Depois trazemos um índice obrigacionista, aqui também denominado em dólares, para ter aqui um histórico. Eu sei que os anos não estão a aparecer, mas isto vai desde 1990 até 2021, ou seja, são 31 anos de história. E depois trazemos aqui a inflação de Portugal. Basicamente, a inflação anualizada em Portugal tem sido cerca de 3% ao ano. Se nós em 1990 tivéssemos investido 10 mil dólares no S&P 500, tínhamos hoje em dia 265 mil, versus se tivéssemos investido em obrigações, tínhamos atualmente cerca de 55 mil, ou seja, isto é cerca de um quinto do potencial total que podíamos ter tido. Porquê? Porque este horizonte temporal, estamos a falar de 31 anos, é claramente longo prazo, e como vamos ver aqui, horizontes temporais mais largos estão sujeitos a poder ir para classes que tenham mais flutuação, mas que também tenham maior retorno esperado, porque as ações, no fundo, refletem a economia global, e desde que nós sintamos, desde que as próximas gerações estejam melhores do que as passadas, e isso tem sido uma constante, felizmente, então é normal que a classe acionista, neste longo prazo, chamado longo prazo, não hoje, não amanhã, não daqui a um ano, mas num horizonte temporal largo, tenha rentabilidades superiores a classes que não são tão voláteis, nomeadamente as obrigações, que são as primeiras a receber. Importa olhar para estes retornos sempre tendo em consideração a inflação. Hoje em dia estamos a sentir um bocadinho mais de inflação devido a estes choques do Covid, e é de facto importante pelo menos investir para passar esta inflação. Em termos históricos tem sido 3% ao ano em Portugal, atualmente tem sido mais baixa, mas agora com estes choques tem voltado outra vez para 2%, 3%. As ações neste período, em 31 anos, retornaram mais ou menos o que o Luís também tinha nos slides dele, cerca de 10, 11%. As obrigações, cerca de 5,6%, mas vemos que uma volatilidade, ou seja, a movimentação esperada nas ações é bastante superior também às obrigações, daí fazer sentido de ter este ativo durante horizontes temporais mais largos. Isso, se olhássemos só para a rentabilidade e para o retorno esperado, a pessoa ficava tentada a investir 100% em ações, não é? Seria a conclusão deste slide. Então, se as ações retornam mais, porque é que eu não ponho tudo em ações e esqueço as obrigações e tudo o resto? E, de facto, o Luís também já mencionou um bocadinho isto, ou chamou a atenção, que é preciso estar preparado para a chamada volatilidade. E a volatilidade é em alturas críticas que existem no mercado. Aqui trazemos desde 1990, desde 1900, as principais crises que existiram no mercado acionista e como é que os índices se comportaram. Por isso, por exemplo, na Grande Depressão, o índice chegou a cair 90%, ou seja, uma pessoa tinha investido 100 dólares e ficava com 10, e mesmo com esses 10, se aguentasse durante um horizonte temporal largo, ainda ia recuperar, mais do que recuperar os 100 dólares,
isto parece muito difícil de conceber, e em termos emocionais é muito difícil alguém aguentar uma perda de 90%, mesmo não sendo efetiva, uma perda esperada de 90% é difícil de aguentar. Por isso é que também existe essa necessidade de programar muito bem as necessidades de liquidez, e se eu preciso do dinheiro para amanhã ou para daqui a um ano, não pôr numa classe de ativos que tenha tanta volatilidade, não é? Escolher qualquer coisa que seja mais ajustado. Temos de estar aqui à espera para, isto mais ou menos de 10 em 10 anos tem havido uma crise, em termos históricos, vale o que vale, mas temos de estar aqui pelo menos confortáveis com uma perda de 35%, que ninguém sabe quando é que vai ser. Como vamos ver a seguir, tentar adivinhar o futuro não é o que nós trazemos aqui hoje, não sei se vinham com isso em mente, mas nós não queremos adivinhar o futuro, queremos sim criar mecanismos que vos possam ajudar a cumprir os vossos objetivos financeiros, e isso não passa de todo por tentar adivinhar se amanhã o índice sobe ou se as ações ou as obrigações sobem ou caem. Em termos de tempo, quanto tempo é que tínhamos que estar à espera para recuperar então, ou seja, do máximo, mínimo, voltar ao novo máximo, quanto tempo é que demora a voltar ao novo máximo? E vemos que em termos históricos ronda os 4 anos. Na Grande Depressão foram 25, esperamos não ter uma outra dessas. 25 no Dow Jones, que é outro índice acionista, no S&P foi menos um bocado, foi cerca de 16 anos. Esperamos não ter outra crise como essa, mas pronto, tem que perceber que de facto é importante ter uma perspectiva de longo prazo e muitas vezes ter estes mecanismos automáticos para ir comprando um bocadinho todos os meses, ou um bocadinho todos os trimestres, ou todos os anos, mediante a nossa poupança, porque aí vamos fazendo um preço médio que um dia compramos alto, outro dia compramos baixo, mas o ruído vai se esbatendo, ou seja, não comprar tudo no mesmo dia, não é? Quer dizer, porque podemos comprar muito bem ou muito mal, estamos mais sujeitos ao risco de preço. Se formos comprando, então conseguimos diluir esse risco. Olhando agora para o que é mais usual, em vez de ser 100% ações, 100% obrigações, o mais usual é combinar, de facto, estes duas principais componentes. Claro que existem outras classes de ativos, mas estas classes de ativos, estas duas representam muito bem o que é o potencial de retornos que se pode fazer através da combinação e do investimento. E vemos como, por exemplo, os mesmos 10 mil dólares, perdão, se investidos na mesma em 1990, ou seja, durante 31 anos, 80% de ações, 20% de obrigações teriam ao dia de hoje 205 mil. Se fosse um horizonte temporal mais de médio prazo, então 50-50, por exemplo, teriam 131 mil, e se fosse uma coisa mais defensiva, ou seja, mais de curto prazo, um horizonte temporal mais de curto prazo, teriam cerca de 80 mil. Por isso aqui o importante é mesmo definir o que é o vosso horizonte temporal para as vossas necessidades, os vossos objetivos, e se há ou não necessidades de liquidez. Ou seja, se eu não tenho, quase como se aquele dinheiro que eu conseguisse poupar fosse para a minha reforma, que seja, por exemplo, no meu caso, quer dizer, eu olhando para mim, quer dizer, nos próximos 35 anos, o dinheiro que eu estou a pensar para a minha reforma, não vou tocar nele, por isso é mesmo de longo prazo, e não vou ter necessidades de liquidez, porque neste período estou num período de acumulação, por isso posso ter uma componente maior acionista versus alguém que, por exemplo, já está a ter necessidades de liquidez constantes, tem que ter um investimento mais com menos volatilidade, não é? E este slide, no fundo, acaba por em termos do que vos vou pedir também a seguir, naquela parte mais prática, é um bocadinho pensar nisto, nas vossas necessidades de liquidez, no vosso horizonte temporal, para cada um dos objetivos que vocês querem. Outro chavão que também gostava que vocês aprendessem aqui é, no fundo, que a diversificação é chave, ou seja, muitas vezes fala-se investir em ações quase como um jogo, não é? Como comprei aquela ação, acho que vai subir. Quer dizer, é importante, quando fazemos isto de uma forma sistemática e mecânica, é importante então também escolhermos índices que sejam estáveis e que tenham uma diversificação grande entre empresas para dormirmos mais descansados, não é? E aqui trazemos o MSCI World, que tem cerca de 1.400 empresas, trazemos o índice português, o PSI 20, e trazemos uma empresa que não dizemos qual é que é, mas é uma empresa real,
e como se tivessem investido no início de 2015 10 mil euros em cada um destes três, e como é que se tinha comportado o vosso investimento. E vemos claramente que a linha a roxo, que é o MSCI World, é uma linha mais estável e que tem tido maior retorno esperado. O PSI 20, ficávamos muito expostos ao mercado português. Já é um mercado que temos as nossas pensões expostas ao mercado português. Nada contra Portugal, adoro Portugal e adoramos todos Portugal, mas temos que pensar num ponto de vista de gestão de risco. Temos as nossas pensões todas expostas ao mercado português. O investimento imobiliário que alguns de nós temos também está exposto ao mercado português. Os preços, a própria inflação muitas vezes está exposta ao mercado português, por isso convém às vezes ter outra coisa fora, até para diluir este risco de país. Eu sei que hoje, muitas vezes as pessoas leem as notícias em português, acabam por investir mais naquilo que supostamente conhecem melhor, mas é um erro, como a seguir o Miguel vai também falar, é um erro chamado home bias, que é focar-nos só em casa, mas existe muito mundo para além de casa. E aqui na parte dos investimentos, a diversificação normalmente é a nossa amiga e trabalha para nós. E vemos como ir naquele conselho de investir na empresa X ou empresa Y pode ser muito bom, mas pode correr também muito mal. E se formos uma parte importante das nossas poupanças numa coisa que corre muito mal, quer dizer, ficamos escaldados, depois não vamos investir mais, quer dizer, é um cocktail ruinoso. Esta pergunta que nos estão sempre a fazer, que é, será que agora é a melhor altura para investir? Como é que eu devo fazer? Espero mais um mês, não sei o quê, agora com a China, é Evergrande, inflação. Quer dizer, o conselho aqui é, não queiram tentar adivinhar o mercado ao dia de amanhã. Nós somos pagos para isso e por isso temos que o fazer, mas é muito mais simples se mecanizarmos uma coisa e que seja o mais autónoma e automática possível. Por isso aqui trago 3 pessoas, podia ser o João, há bocado era o João, o Luís trazia, aqui são 3 pessoas, eu não lhes dei um nome, mas vamos imaginar uma pessoa que é o chamado a pessoa mais brilhante à face da Terra e que compra o índice S&P 500 todos os anos, todas estas 3 pessoas todos os anos investem $2.000, que é as suas poupanças. E o primeiro senhor, que é o mais iluminado sempre, compra todos os anos o S&P 500, estes $2.000, investe no dia mais baixo do índice, ou seja, compra sempre na melhor altura, no melhor dia. É o dia que este senhor investe o dinheiro, muitas vezes apelidado até de mentiroso, porque é aquela pessoa que está sempre a investir muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos sempre amigos que estão sempre a investir todos muito bem, e é chamado mentiroso, porque isto é impossível, não é? E depois temos o outro senhor, que é o azarado, o tipo que compra sempre na altura mais cara do ano, no dia mais cara do ano é quando ele investe os $2.000. E por último temos a pessoa que tem um pavor a isto e mete em dívida pública, neste caso dívida pública americana, no início do ano, mete os $2.000 para não chatear e para poder dormir à vontade. Estamos a falar de 20 anos, ou seja, um horizonte temporal largo, mais uma vez. Vamos ver como é que eles se comportam. Então, o iluminado acaba a fazer 13,6% ao ano e $20.000 durante 20 anos são $40.000, acabaria com $174.000. O azarado, que afinal não é assim tão azarado, faz qualquer coisa com 11,7%, ou seja, 2% a menos do que o brilhante, e acaba nada mais, nada menos com $138.714 na sua conta bancária. Versus aquela pessoa que esteve sempre à espera do melhor momento, ou que não quis investir porque tinha medo, e que faz cerca de quase um terço do que o azarado faz. Ou seja, a diferença entre a pessoa que consegue melhor prever os mercados e aquela que é péssima a prever os mercados é de 2% ao ano, ou historicamente nestes 20 anos foi 2% ao ano, versus aquele que nunca investiu ou esteve sempre à espera do melhor momento, que faz menos de metade do que o azarado. E por isso aqui o nosso conselho é mesmo este, definam bem horizontes temporal, curto e longo prazo, definam bem os vossos objetivos, as vossas necessidades de liquidez, para não serem surpreendidos numa altura em que necessitam de dinheiro e é quando os mercados estão mais baixos, e aí vender as coisas ao desbarato não faz grande sentido. Por isso, estes três fatores são muito mais importantes do que tentar adivinhar os mercados. E por último, também deixar aqui uma ideia que fiz com o meu irmão e o meu afilhado, e basicamente já começou há 2 anos esta brincadeira, mas na altura
o meu irmão, quando me convidou para padrinho, eu decidi que a prenda dele as próximas prendas iam ser para ele investir, porque, quer dizer, um miúdo que acabou de nascer tem pelo menos 23 anos, que é quando acaba o curso, para ter as primeiras necessidades de liquidez. Então, um investimento inicial entre as prendas do batizado, mais um reforço anual que era esperado de 300 euros, prendas de Natal, de anos e afins, dá um total investido durante estes 23 anos de cerca de 10 mil euros. E isto é uma simulação de Monte Carlo, que faz basicamente, pega nos retornos históricos do mercado e simula, com a volatilidade que existe, simula o que é que podem ser os principais cenários, e vemos que nos 25% melhores, ou seja, no cenário mais positivo, aos 23 anos ele acabaria com um total de 55 mil euros, com 50% de probabilidade, ou seja, a mediana seria de 33 mil euros, e com 75% de probabilidade seria cerca de 21 mil euros, ou seja, isto para dizer, num horizonte temporal largo, de facto, em termos históricos, tem sido bastante positivo investir em mercados globais que cresçam com a economia, porque felizmente as gerações têm evoluído. E isto para fechar, gostava também só de vos passar aqui uma componente mais prática, prometo ser rápido. No fundo, o que eu queria passar era, então, tenho que compartilhar isto outra vez. Então, como é que nós podemos fazer objetivos e como é que um exemplo, e aqui neste caso é o meu exemplo, em termos de teoria, 3 notas, ajustar o horizonte temporal às necessidades de liquidez e de investimento, fazer isto de uma forma automática, ou seja, quer a poupança, quer o investimento, automatizar o máximo possível e depois definir e monitorizar objetivos. Os objetivos devem ser chamados SMART, specific, mensuráveis, achievable, ou seja, que possam ser atingidos, realistas e terem um time frame, ou seja, terem um período em que começam e que acabam. Fiz aqui um objetivo, por exemplo, de curto prazo, por exemplo, investir numa formação daqui a 3 anos, se eu necessitar de 5 mil euros, então ia investir, como é mais de curto prazo, mais em obrigações do que em ações. A alocação sugerida foi aquela que vimos anteriormente como mais conservadora ou mais defensiva. O retorno estimado, a única coisa que eu fiz foi pegar no retorno histórico e dividir por 2, porque hoje em dia estamos numa altura de taxas mais baixas, a inflação de longo prazo espera-se que seja inferior, nunca se sabe, mas portanto, o que fiz também de uma forma conservadora, porque um orçamento deve ser conservador, foi dividir o retorno histórico desta alocação de ativos que vimos ali nos 31 anos por 2, e sendo assim, se eu poupar 132 euros por mês, daqui a 3 anos vou ter os 5 mil euros para fazer esta tal formação. Um exemplo de um objetivo de médio prazo, por exemplo, seria trocar de casa daqui a 7 anos. Para a troca de casa, se calhar o upgrade que eu estava à espera é mais 50 mil euros de entrada, para ter uma sala maior e mais um quarto para os miúdos. Aqui 7 anos já estamos ali no limiar entre o médio e o longo prazo, mas vamos considerar mais de médio prazo. Aqui a alocação de ativos seria, por exemplo, 50% ações, 50% obrigações, seria uma alocação de ativos que podia fazer sentido, e com metade do retorno que foi originado durante os últimos 30 anos. Então eu teria que poupar 514 euros por mês durante estes 7 anos, para no final dos 7 anos ter os 50 mil euros para fazer o upgrade de casa. E outra que é muito interessante, se calhar até mais interessante destes 3, porque as primeiras 2 são específicas, pode fazer sentido num caso ou noutro, mas esta última eu acho que nos toca um bocadinho a todos, que é pensar ou começar a criar um complemento à reforma. Por exemplo, se eu, no meu caso, espero reformar-me daqui a mais ou menos 35 anos, se viver mais 25, ou seja, morreria próximo dos 90, não é nada mal, e quisesse gastar ou ter este complemento à reforma durante esses 25 anos de 1000 euros por mês, quanto é que tinha que poupar nestes 35 anos que ainda tenho poupança? E, no fundo, aqui numa alocação de ativos mais de longo prazo, ou seja, 80% ações, 20% obrigações, se o retorno for 5% ao ano, eu tenho que poupar por mês 156 euros durante estes 35 anos, para depois
nos 25 anos de reforma, poder gastar mais 1.000 euros do que aquilo que receberei de uma segurança social. Isto é muito importante porque questiona-se muitas vezes a capacidade da segurança social de ser sustentável, e deste ponto de vista, para concretizar estes 3 objetivos, tenho aqui chamado Pay Yourself First, como o Pedro também tão bem disse, tenho aqui que retirar, antes de começar a gastar, 802 euros para então conseguir concretizar isto tudo.